Pessoal, antes de começar essa história incrível, me contem aqui nos comentários de onde vocês estão assistindo. E se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Vamos juntos nessa jornada! Marina segurava seu notebook como se fosse um escudo contra o mundo. Ela respirou fundo, olhou ao redor do escritório futurista da TechFlow, a startup mais inovadora de São Paulo, e pensou: certo, Marina, primeiro dia de estágio, você consegue, é só não derrubar nada, não quebrar nada e não causar nenhuma catástrofe digital. Ela deu 2 passos e, no terceiro, o destino resolveu brincar. Seu tênis All-Star rosa, sim, ela insistia em usar tênis coloridos mesmo em ambiente corporativo, escorregou no piso laminado recém-encerado. O mundo girou, o notebook balançou, seu coração disparou. Em um reflexo desesperado, ela esticou a mão procurando algo, qualquer coisa para se segurar. Infelizmente, o que ela encontrou foi o cabo do carregador de um computador. O som do plug sendo arrancado da tomada foi alto e claro, e em menos de 1 segundo, a tela gigante da apresentação principal apagou completamente. Quando ela olhou, viu seus dedos segurando firmemente um cabo desconectado. Ela piscou. Sim, tela preta, apresentação interrompida e bem na sua frente, parado como uma estátua de museu, estava ele, Rafael Mendes, CTO da empresa, elegante, poderoso e agora sem a apresentação que estava rodando para investidores importantes. "O que você está fazendo, garota?" Rafael gritou, pulando para trás e tentando reconectar os cabos. "A apresentação, os investidores!" O escritório congelou. Um desenvolvedor derrubou o café que estava na boca. Um estagiário se benzeu. Outro sussurrou um "ai não" abafado. Marina congelou, a mão ainda segurando o cabo, os olhos arregalados, o notebook tremendo na outra mão. Eu escorreguei." Sua voz saiu tão aguda que parecia um apito. "Foi o piso, eu juro, não foi de propósito. Eu nem sabia que era um cabo importante." "E o que você pensou que era? Um fio decorativo?" Rafael gritou, tentando desesperadamente religar todos os equipamentos, o rosto vermelho, dividido entre indignado e completamente perplexo. Ela tentou soltar o cabo, mas perdeu ainda mais o equilíbrio e quase caiu em cima dele. "Ai, meu Deus, não, não, solta, pelo amor de Deus, para de puxar!" Rafael estava se afastando, meio saltitando, tentando salvar tanto sua dignidade quanto a apresentação ao mesmo tempo. "Quem segura um cabo com essa determinação toda?" Rafael exclamou, tentando resgatar tanto sua apresentação quanto sua sanidade mental simultaneamente. Ela largou o cabo como se estivesse queimando. "Ai, meu Deus, eu juro que não foi de propósito. Eu não sou maluca, eu sou só desastrada." "Bem desastrada?" ela disse, corando da testa até o pescoço. "Ah, é, eu percebi." "Querida, eu estou aqui com uma apresentação de 2 milhões interrompida no meio do escritório", ele respondeu, se abaixando para reconectar tudo na velocidade da luz. Marina tentou se esconder atrás do notebook, mas não havia lugar para se esconder. Nessa altura, todo mundo estava olhando. Um dos desenvolvedores sussurrou: "Isso definitivamente viola algum tipo de código de conduta ou cláusula de sanidade mental." O head de RH passou pela porta, viu a cena e com um suspiro cansado murmurou: "Vou fingir que isso é uma alucinação coletiva." Rafael finalmente conseguiu religar tudo, apertou o cinto, metaforicamente falando, e com aquele sorriso perigoso e sarcástico se aproximou de Marina. "Deixa eu entender uma coisa. Você chega aqui, derruba nossa apresentação principal na frente de 5 investidores e acha que vai sair daqui só com um desculpa e um notebook?" Ela gaguejou, quase tropeçando nas próprias palavras. "Eu sou a Marina, estagiária do Dr. Lucas, e eu só queria, não causar um escândalo tecnológico." Ele respondeu quase rindo. "Fantástico, você é tipo um vírus com crachá." O escritório inteiro estava segurando a risada, mas um dos analistas não conseguiu se conter e soltou uma gargalhada nervosa, tentando disfarçar com um gole de café que quase o fez engasgar. Eu posso reinstalar os programas, ou comprar um cabo novo. Eu tenho 50 na conta", Marina disse em pânico total.
Ah, ótimo! Então, se eu tiver uma apresentação para Google essa semana, vou comprar uns cabos USB na feira da madrugada. Problema resolvido, Rafael disse rindo. Se Marina pensou que o desastre da apresentação ficaria no passado, ela estava profundamente enganada. Na manhã seguinte, ela tentou ao máximo passar despercebida. Andava como se fosse parte do mobiliário, evitando todo mundo, olhando para o chão, segurando uma pasta como se fosse um escudo contra o universo. Mas o universo tinha nome e sobrenome, e ele estava chegando. Ora, ora, olha quem está aqui, a destruidora de apresentações. A voz inconfundível de Rafael ecoou pelo corredor bem quando ela pensava que conseguiria passar pela recepção sem ser notada. Marina fechou os olhos, fingindo que não havia escutado. Acelerou o passo. Ei, espera aí, estagiária! Ele a alcançou com aquele sorriso meio provocador, meio charmoso que só ele conseguia fazer. Está fugindo de mim! Ela respirou fundo, apertou o crachá com força e se virou, tentando manter a dignidade intacta. Eu, fugindo? Claro que não. Estou só focada, respondeu, ajeitando o blazer mesmo que não estivesse fora do lugar. Rafael cruzou os braços, inclinou a cabeça ligeiramente e a olhou como se ela fosse um quebra-cabeça complicado de resolver. Focada, é? Então cuidado para não se focar tanto que acabe derrubando o servidor principal hoje. Muito engraçado. Ela revirou os olhos, mordendo a língua para não falar mais. Não se preocupe, seus cabos estão seguros hoje. Rafael bateu no queixo, fingindo pensar. Talvez eu devesse instalar um sistema de backup só para garantir. O som de passos apressados interrompeu a conversa. Lucas apareceu carregando uma pilha de HDs externos. Notou a cena e não resistiu. Eita, chegou a tempestade, Lucas disse, olhando de Marina para Rafael. Cuidado, Marina. Dizem por aí que quando a apresentação caiu, o ego dele caiu junto. Marina não conseguiu segurar a risada. Rafael levantou uma sobrancelha, fingindo estar ofendido. Muito engraçado, Lucas. Muito. Então, ele se virou para Marina. Vê só, eu sou a vítima aqui. Ela sorriu enquanto ajeitava os papéis nas mãos. Se quiser, posso começar uma vaquinha online para comprar um estabilizador mais forte para você. Rafael retrucou, cruzando os braços e a olhando de cima a baixo, claramente se divertindo. E eu posso instalar cones de sinalização pelo escritório para te proteger desses pisos assassinos. Lucas balançou a cabeça tentando não rir. Meu Deus, vocês dois são como uma sitcom ambulante. Errado, Rafael respondeu. Eu sou a vítima nessa sitcom. Ela é a portadora do caos. Marina deu um sorriso irônico. Caos? Eu? Ah, não. Eu sou pura paz e tranquilidade. Paz? Ele soltou uma risada curta. Você tem a sutileza de um furacão, estagiária. Ela colocou as mãos na cintura, o encarando. E você tem um ego do tamanho deste prédio. Eu diria que estamos bem empatados. Por alguns segundos, os dois ficaram em silêncio, se encarando como se essa esgrima verbal fosse algum tipo de esporte. Quem piscasse primeiro perderia. Lucas passou entre eles, dando leves tapinhas no ombro dos dois. Tá bom, vamos trabalhar antes que o chefe apareça chorando. Ele fez uma pausa, percebendo sua escolha de palavras e acrescentou. Bem, talvez seja melhor não usar a palavra derrubar agora mesmo. Rafael balançou a cabeça, divertido, e seguiu pelo corredor. Mas, é claro, não sem um último comentário. Cuidado, Marina, estou de olho em você a partir de agora. Tapetes, cadeiras, gravatas, tudo é um risco. Ela cruzou os braços e retrucou sem nem pensar. Perfeito, e eu também estou de olho, especialmente nas conexões dos seus cabos. O sorriso dele se alargou, e por um momento pareceu que aquilo não era apenas provocação brincalhona. Havia algo mais ali. Os próximos dias seguiram um padrão curioso. Toda vez que Marina pensava que teria um momento de paz, Rafael aparecia com uma nova piada, um comentário sarcástico ou simplesmente aquele meio sorriso, que ela já estava começando a reconhecer como seu sorriso provocador. Mas naquela manhã, o clima no escritório estava diferente. O som de saltos apressados, ligações urgentes e conversas sussurradas encheu o ar com tensão. Até o cheiro habitual de café parecia menos acolhedor.
Marina organizou os papéis na mesa do Lucas, notando que a expressão dele estava mais séria que o normal. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, franzindo a testa. Lucas respirou fundo e passou a mão no cabelo. Aconteceu alguma coisa sim. O escritório está pegando fogo. Não literalmente, mas quase. Antes que ela pudesse perguntar o que ele quis dizer, a porta da sala de reuniões se abriu com força. E quem saiu? Claro, Rafael, usando um terno impecável, rosto tenso e claramente nada feliz. Isso é ridículo, ele disparou, andando de um lado para o outro. Anos cuidando deste cliente e agora isso, bem agora. Logo atrás dele veio o sócio-gerente da empresa, o temido Sr. Almeida, um homem de poucas palavras. Mas quando ele falava, o prédio inteiro escutava. Rafael, sua voz era firme. O cliente foi claro. Ele não quer mais você no projeto. Rafael se virou, atônito. Isso não faz sentido. Eu conheço esse sistema de trás para frente. Sr. Almeida cruzou os braços. Exato. E mesmo assim, você deixou passar um detalhe que custou a confiança dele. Marina e Lucas trocaram um olhar. Ela sussurrou. Isso parece sério? Lucas respondeu no mesmo tom. É porque é sério. O sócio continuou, direto ao ponto. A partir de agora, a pessoa responsável pelo projeto... Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Lucas. É você, Lucas. Lucas? Rafael ficou parado, processando. Como assim? Você ouviu direito. O projeto é seu agora. E claro, monte sua própria equipe. Lucas respirou fundo, administrando a surpresa. Entendido, senhor. Vou cuidar disso. O sócio assinou e saiu da sala, deixando para trás um silêncio pesado. Rafael precisou de um momento para processar. Quando finalmente se virou, viu Marina parada ali com uma expressão de surpresa e desconforto, segurando uma pasta como um escudo. Não, ele disse, balançando a cabeça e esfregando o queixo. Isso não está acontecendo. Lucas, meio sorrindo, deu um tapinha nas costas de Marina. Está acontecendo sim. Você está oficialmente na equipe agora, Marina. Os olhos dela se arregalaram. Eu? Sério? Mesmo? Ele confirmou. Preciso de alguém organizada, focada e que não tenha medo de lidar com situações difíceis. Rafael cruzou os braços, observando os dois. Claro, porque nada grita excelência tecnológica como contratar a mulher que uma vez derrubou uma apresentação de 2 milhões de reais por acidente. Marina respirou fundo, ajeitou o blazer e respondeu sem perder o ritmo. Não se preocupe. Nesse projeto, a única coisa que eu planejo derrubar são bugs no sistema. Lucas segurou a risada. Essa foi boa. Rafael passou a mão no rosto, claramente frustrado. Isso é insano. Eu trabalhei nesse projeto por meses. Eu conheço cada linha de código, cada detalhe. E agora vocês acham que podem simplesmente chegar, sentar e consertar tudo? Lucas, mantendo a calma, respondeu. Na verdade, é exatamente isso que vamos fazer. Marina tentou não sorrir, mas foi impossível. Ver Rafael, normalmente tão confiante, perder a compostura daquele jeito era quase terapêutico. E só para você saber, Lucas acrescentou, o cliente não quer mais seu nome conectado ao projeto. Então, Rafael, é melhor ficar longe. Rafael respirou fundo, mandíbula travada. Ótimo. Perfeito. Maravilhoso. Ele se virou para Marina, apontou para ela. Mas só para você saber, estagiária. Apontou para Lucas, depois de volta para ela. Isso não vai acabar bem. Ela cruzou os braços, olhar firme no dele. Para mim, já começou muito bem. Rafael piscou, surpreso. Por um momento não teve resposta. Coisa rara, muito rara. Bem, se me dão licença, ele ajeitou a gravata, fingindo estar no controle. Tenho coisas mais produtivas para fazer do que assistir esse circo pegar fogo. Ele saiu confiante, mas na porta, parou, olhou para trás e acrescentou. Só tenta não tropeçar no próprio ego, estagiária. Marina sorriu calmamente. Não se preocupe. E você? Cuidado com as suas conexões. Lucas, já sentado na mesa, balançou a cabeça. Ai, menina, isso vai ser muito divertido.
E não sabiam eles que aquele projeto não mudaria apenas o rumo da empresa, ia mudar absolutamente tudo na vida deles. Se você está curtindo essa história, me conta aqui nos comentários qual foi a parte mais engraçada até agora. E não esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. O escritório ainda estava fervilhando, papéis sendo impressos, desenvolvedores correndo pelos corredores com pendrives, telefones tocando sem parar. Marina, sentada na sala do Lucas, girava devagar na cadeira, observando a pilha crescente de documentos ao lado da mesa como uma pequena montanha. Tá, por onde eu começo? Ela perguntou, prendendo o cabelo atrás da orelha. Lucas soltou um suspiro, se ajeitando na cadeira. Esse projeto é uma verdadeira bomba relógio, Marina. E adivinha só, agora está nas nossas mãos. Ela pegou uma pasta aleatória, abriu e começou a ler, franzindo a testa depois de apenas algumas páginas. Nossa, tem muita coisa aqui. Isso é o processo de desenvolvimento de um app de delivery, ele explicou, apontando para alguns códigos espalhados na mesa. É um negócio gigante e o menor erro pode custar milhões. Marina mordeu o lábio inferior, estudando os documentos, os olhos percorrendo pelas linhas de código, tentando absorver cada detalhe. Lucas a observou com meio sorriso. Calma, vai com tempo, não precisa entender tudo de uma vez. Mas Marina não respondeu. A testa franzida mostrava que ela estava completamente focada naqueles papéis. Minutos se passaram, depois horas. Ela leu, rabiscou anotações, puxou outros documentos, fez anotações rápidas, checou datas, assinaturas, termos, até que, de repente, algo chamou sua atenção. Peraí, ela murmurou, puxando uma folha mais antiga. Leu de novo, voltou para outro documento, comparou códigos, pegou um marca-texto, circulou um item, depois sublinhou outro. Lucas notou o silêncio repentino. Tá tudo bem aí? Talvez sim ou talvez não, ela respondeu, mastigando a tampa da caneta. Me fala uma coisa, esse código aqui, levantou o papel, está vinculado ao sistema de pagamento, né? Isso mesmo, Lucas confirmou. Por quê? Ela virou rapidamente para outro documento, apontando para uma linha específica. Então, se está vinculado, isso aqui não faz sentido. Olha só. Lucas se levantou, foi até ela, pegou o papel e, conforme ia lendo, suas sobrancelhas foram subindo devagar. Não, isso não pode estar certo, ele disse, puxando outra pasta e folheando. Isso... Marina pegou outra folha, quase tropeçando nas próprias palavras. Aqui, olha essa função, ela contradiz completamente o que está no código principal. Se isso for para produção, o app trava na primeira transação. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Então colocou os papéis na mesa, passou a mão no cabelo e respirou fundo. Marina, isso é um erro gigantesco. Ela levantou a sobrancelha, cruzando os braços. Tamanho Grand Canyon? Mais como tamanho buraco negro, ele respondeu, ainda incrédulo. Se o cliente descobrir, nossa reputação vai para o espaço. E se a concorrência descobrir, ela acrescentou, seria um desastre. Lucas puxou uma cadeira, sentou e começou a digitar no laptop. Precisamos refazer isso imediatamente. E olhou para ela, sorrindo. Você, mocinha, acabou de salvar o projeto. Marina sorriu, ainda não acreditando muito. Sério? Sério? Ele confirmou, acenando. E sabe qual é a parte mais inacreditável de tudo isso? Que você vai me promover e dobrar meu salário? Ela respondeu, mal conseguindo segurar a risada. Não, ele riu, que o Rafael não pegou isso. O nome dele ficou no ar por alguns segundos. Lucas balançou a cabeça, ainda surpreso. Como? Como ele deixou passar algo tão básico? Talvez porque ele estava ocupado demais consertando cabos em vez de ler códigos. Marina brincou, dando de ombros. Lucas tentou segurar a risada. Pode ser. Horas depois, a sala de reuniões estava cheia. O cliente, um senhor elegante de terno cinza perfeitamente alinhado, sentava à mesa com uma expressão séria, cercado de assistentes e diretores. Rafael estava lá também, encostado na parede, braços cruzados, expressão tensa, claramente nada feliz. O sócio sênior Almeida tomou seu lugar na cabeceira da mesa. Bem, senhores, estamos aqui para discutir as atualizações do projeto, disse olhando para Lucas. Pode começar. Lucas se levantou, respirou fundo e começou. Depois de uma análise completa do código, encontramos uma inconsistência que poderia ter levado a uma perda significativa. O cliente imediatamente arregalou os olhos. Inconsistência? Como assim? Lucas acenou, mantendo a calma. Marina, por favor. Todos se viraram para olhar para ela. Marina endireitou os papéis, respirou fundo e foi até o projetor.
Basicamente, senhor, começou, projetando o código na tela. Existe uma função no sistema de pagamento que conflita diretamente com o protocolo de segurança. Isso significa que, legalmente, suas transações poderiam ser questionadas por falha de segurança. O cliente piscou, surpreso. E isso estava lá desde o início? Sim, ela respondeu, apontando para os documentos. E se não fosse corrigido, poderia ter permitido que hackers explorassem a vulnerabilidade. Silêncio absoluto. Rafael, ainda de braços cruzados, travou a mandíbula, respirando fundo, os olhos fixos nela. O cliente se inclinou na mesa, olhando diretamente para Lucas e Marina. Vocês consertaram isso? Lucas sorriu. Sim, senhor. Refizemos o código, adicionamos camadas extras de segurança e ajustamos todos os protocolos. Ele entregou uma nova pasta para o cliente. Aqui estão os documentos atualizados. O cliente folheou os documentos rapidamente, analisando conforme lia. Sua expressão mudou de tensa para aliviada, depois para algo próximo da satisfação. Impressionante, disse olhando para Almeida. Esse é um trabalho de primeira linha. Almeida sorriu, satisfeito. Temos os melhores. O cliente se levantou e apertou a mão de Lucas. Parabéns, é um trabalho excelente. Então se virou para Marina. E você, é estagiária? Ela acenou, um pouco tímida. Por enquanto. O homem riu. Se continuar assim, vai passar muita gente neste escritório. Rafael, parado no canto, soltou um suspiro pesado. Ajeitou a gravata, claramente dividido entre frustração e algo que não estava acostumado a sentir: admiração. Almeida encerrou a reunião com elogios, promessas de contratos futuros e aquela sensação habitual de trabalho bem feito. Conforme todos começaram a sair, Rafael se aproximou devagar, mãos nos bolsos, aquele meio sorriso no rosto. Parabéns, estagiária, ele disse, o tom em algum lugar entre sarcástico e sincero. Então quer meu diploma agora ou depois? Marina cruzou os braços, olhando nos olhos dele. Aceito sim, e se quiser, também posso te ensinar como não perder um cliente por bug. Por alguns segundos, Rafael ficou sem palavras, nenhuma resposta. Então soltou uma risada curta, balançando a cabeça. Você é inacreditável. Lucas passou por eles rindo. Rafael, acho que você acabou de conhecer sua criptonita. Rafael suspirou, apertando a gravata. E o nome dela é Marina. Conforme voltou para seu escritório, Rafael não conseguia tirar aquele sorriso do rosto. E lá no fundo, mesmo que não quisesse admitir, sabia que aquela estagiária estava prestes a virar sua vida de cabeça para baixo. E isso era só o começo. Rafael ajeitou a gravata, mas dessa vez não era por estilo, era nervosismo. Ele estava parado na frente da parede de vidro do seu escritório, braços cruzados, olhando para fora sem realmente ver nada. Desde a reunião onde Marina, a estagiária que ele havia subestimado, salvou um contrato multimilionário, algo dentro dele parecia diferente. Uma mistura confusa de orgulho ferido, admiração e talvez, só talvez, uma pitada de fascínio. Ele balançou a cabeça, soltando um suspiro. Isso está saindo do controle, murmurou para si mesmo. Então, de repente, seus olhos pousaram no corredor. E lá estava ela, caminhando com aquele passo determinado, blazer ligeiramente torto, carregando uma pasta que parecia maior que ela. Rafael estreitou os olhos, pensativo. Tudo bem, se eu não posso vencer essa garota, cruzou os braços. Que tal contratá-la? Sem pensar duas vezes, ele pegou o telefone e discou. Oi, recepção, vê se a estagiária Marina pode vir ao meu escritório. Não, não é problema. Ainda. Alguns minutos depois, 3 batidas na porta. Pode entrar, ele respondeu, ajeitando o cabelo. Marina abriu a porta, parecendo desconfiada. Você de novo? Cruzou os braços, levantando uma sobrancelha. Se você está aqui para reclamar do meu blazer, do meu tênis ou da minha existência, economiza. Estou ocupada hoje. Ele sorriu. Relaxa, furacão. Não estou aqui para te provocar. Estou fazendo uma proposta. Ela piscou, cética. Uma proposta? Rafael se levantou, contornou a mesa e se encostou nela, braços cruzados. Isso mesmo. Deixa o Lucas e vem trabalhar comigo. O silêncio na sala era quase sólido. Marina piscou várias vezes, como se tivesse certeza de que ouviu errado. Desculpa? O quê?
Você ouviu. Ele deu aquele meio sorriso característico. Trabalha comigo, na minha equipe. Ela segurou a risada, cruzando os braços. E por que exatamente eu faria isso? Rafael se levantou e começou a andar, gesticulando como se estivesse apresentando algum plano brilhante. Bem, vamos ver. Comigo, você teria acesso aos melhores projetos, às melhores oportunidades. E fez uma pausa, olhando diretamente para ela. E eu compro café para você todos os dias. Marina caiu na gargalhada. Café todos os dias? Nossa, que proposta irresistível. Tá bom. 2 cafés, ele retrucou, tentando não rir. E deixo você escolher a playlist que toca no escritório. Ela levantou uma sobrancelha, fingindo pensar. Tentador, mas não. Rafael fez cara de incrédulo. Como assim não? Simples, ela sorriu. O Lucas me trata bem, ele me valoriza e até agora não tentou me subornar com café. Quase naquele exato momento, como se o universo tivesse roteirizado, a porta se abriu. E adivinha quem? Lucas. Alguém falou meu nome? Perguntou, segurando uma caneca de café na mão. O que está acontecendo aqui? Rafael cruzou os braços, olhando diretamente para ele. Apenas uma tentativa honesta de roubar sua estagiária brilhante. Lucas fingiu pensar, tomou um gole do café e respondeu. Honesta. Deixa eu adivinhar. Você ofereceu café, não foi? 2, Rafael corrigiu, levantando 2 dedos. E playlist inclusa. Lucas riu. Não caia nessa, Marina. Não confia nesse cara. Ele só quer você por perto para roubar seu talento, ou talvez até seu coração. Os olhos de Marina se arregalaram, claramente surpresa. Como? Ela olhou de Lucas para Rafael e de volta, completamente pega desprevenida. Peraí, o quê? Rafael engasgou na própria respiração. O quê? Não. Esfregou o rosto e balançou a cabeça. Nossa, não seja ridículo, Lucas. Lucas só deu de ombros, claramente se divertindo. Estou só falando o que vejo. Marina balançou a cabeça, colocando a mão na testa. Isso é surreal. Rafael respirou fundo, se recompôs e olhou nos olhos dela. Tudo bem, vamos deixar isso claro, apontou para ela. Eu só quero te contratar porque você é inteligente, capaz. E fez uma pausa, respirando de novo. Frustradamente boa no que faz. Frustradamente? Ela levantou a sobrancelha, sorrindo. Nossa, isso foi quase um elogio. Ele cruzou os braços e desviou o olhar. Talvez. Lucas riu, se apoiando no batente da porta. Falei, o cara tá completamente perdido. Eu não estou perdido, Rafael retrucou apontando o dedo. Estou apenas avaliando o talento estrategicamente. Certo, Lucas disse, ainda rindo. E sua estratégia é oferecer café e playlist personalizada? Rafael suspirou. Ok. Pode parecer pouco, mas... Apontou de novo. E se eu te disser, Marina, que você teria acesso direto a clientes top tier, projetos de alto nível e, além disso, deu um sorriso malicioso, sua própria gaveta de cápsulas de café? Ela fingiu pensar andando pela sala. Minha própria gaveta de café. Colocou o dedo no queixo. Com cápsulas ilimitadas? Absolutamente, ele respondeu com confiança. Lucas balançou a cabeça rindo. Olha, eu até tentaria competir, mas acho que não tenho esse tipo de persuasão. Marina respirou fundo, tentando não rir. Olha, vou admitir que é tentador, mas por enquanto acho que vou ficar na equipe do Lucas. Rafael coçou o queixo olhando para ela. Você gosta de me torturar, não gosta? Ela cruzou os braços, sorrindo só um pouquinho. Talvez. Lucas se endireitou e abriu a porta. Tudo bem, pessoal. Essa guerrinha profissional foi divertida, mas temos um projeto para terminar. Marina acenou enquanto saía. Tchau, Rafael. Foi educativo. Ele colocou as mãos nos bolsos, balançando a cabeça enquanto a via sair. Educativo. Acho que estou aprendendo mais do que esperava. Uma vez que ela desapareceu pelo corredor, Lucas olhou para Rafael tentando não rir. Cara, deixa eu te dar um conselhinho aqui. Lá vem. Lucas sorriu. Se você acha que está no controle dessa situação, tenho que te avisar, você não está nem perto.
Rafael riu, balançando a cabeça. Estou começando a perceber isso. E pela primeira vez em muito tempo, Rafael Brooks, o CTO mais temido, meticuloso e arrogante da empresa, percebeu que talvez, só talvez, tivesse finalmente encontrado alguém que não apenas desafiava sua mente, mas estava começando a desafiar seu coração também. O cheiro de café fresco preenchia a sala de reuniões, misturado com o aroma suave de móveis de madeira polida e uma boa dose de ansiedade. Marina ajeitou o blazer pela terceira vez, respirando fundo. As mãos estavam suadas, a perna balançando embaixo da mesa, e a mente repetindo: respira, Marina. É só uma reunião, só um cliente. Só um dos clientes mais exigentes que essa empresa já teve. Na ponta da mesa estava sentado o senhor Romano, um empresário conhecido, dono de uma cadeia internacional de hotéis, folheando documentos com sua expressão habitual, séria, focada e impaciente. Ao lado dele, 2 assistentes digitavam freneticamente. E claro, Rafael estava lá também, sentado calmamente, ou fingindo estar, ajeitando o terno como se fosse só mais um dia normal. Ele olhou de soslaio para Marina e, com seu sorriso característico, sussurrou: nervosa, estagiária? Ela arrumou o cabelo e apertou a caneta. Eu? Nem um pouco. Isso é moleza, né? Totalmente transparente, ele disse sutilmente, apontando para a mão ligeiramente trêmula dela. Vamos torcer para você não... Qual é a palavra? Desabar. Ela respirou fundo, mantendo a calma. Não se preocupa, hoje eu não vou derrubar nada. Rafael tentou esconder um sorriso, mas não respondeu. Afinal, o sócio-gerente Almeida entrou na sala, fechando a porta atrás de si. Bom dia, pessoal. Vamos começar? A reunião seguiu com apresentações, discussões técnicas, parâmetros de sistema e muitos números voando de um lado para outro. Marina acompanhou tudo, fazendo anotações, tentando ao máximo parecer completamente profissional, mas por dentro era uma batalha total. De um lado, foco, do outro, nervos crescendo a cada minuto. Muito bem, Almeida disse, cruzando os braços. Temos aqui a versão final do sistema, só precisamos revisar os últimos pontos. Senhor Romano ajustou os óculos, cruzou os braços e respondeu naquele tom frio e direto. Espero que não haja erros desta vez. Minha paciência tem limites. Rafael, sentado ao lado, deu aquele sorriso confiante que parecia ser fabricado. Não se preocupe, tudo foi checado nos mínimos detalhes. Marina se ajeitou na cadeira, puxando a pasta para mais perto, quando notou algo. Sua xícara de café estava bem na beirada da mesa. Melhor puxar um pouco mais para perto antes que... E antes que pudesse terminar o pensamento, a caneta escorregou da sua mão e caiu no chão. No reflexo para pegá-la, splash! O cotovelo bateu na xícara. O café voou em câmera lenta. Uma parte direto na mesa. Outra parte espirrou nos papéis. E um jato perfeito, preciso e diretamente focado aterrissou no terno cinza caríssimo do senhor Romano. Silêncio. Total. Daqueles que doem. Daqueles que fazem o cérebro gritar, corre! Marina congelou, encarando o café se espalhando lentamente pela mesa, encharcando planilhas, contratos impressos e, claro, o paletó do cliente. Senhor Romano, lentamente baixou os olhos para o próprio peito. Os olhos de Rafael se arregalaram e por 2 segundos ele tentou, realmente tentou segurar a risada, mas falhou. Nossa, disse, levando a mão à boca, tentando disfarçar. Isso foi quase artístico. Senhor Romano piscou, atônito, segurando a respiração como se estivesse decidindo entre gritar ou pedir ajuda. Ai, meu Deus. Ai, não. Ai, não. Marina pulou da cadeira, pegando guardanapos, tentando limpar. Foi um acidente, eu juro. A xícara escorregou. A caneta, eu... As palavras saíam embaralhadas, escorregadas e sumiam. Por favor, não se mova, senhor Romano disse com uma voz mais fria que o Ártico. Apenas não me toque. Rafael tossiu, tentando recuperar a compostura, mas não conseguia resistir. Marina, cruzou os braços. Você está tentando sabotar a empresa ou isso é só um talento natural? Ela se virou lentamente para ele, estreitando os olhos. Você não está ajudando.
Almeida, com a mão na testa, respirou fundo, tentando manter a calma. Marina, talvez seja melhor só sentar. Ela olhou para a mesa, depois para o cliente, depois para os papéis encharcados e simplesmente queria desaparecer. Eu vou pegar papel toalha. Ela se virou tão rápido que quase derrubou a cadeira no caminho. Enquanto ela corria da sala, Rafael olhou para Almeida e murmurou: ela realmente leva isso de deixar sua marca a sério, não é? Almeida respirou fundo, ajeitando a gravata. Isso não aconteceu. Senhor Romano estava secando o paletó com um guardanapo, respirando profundamente, parecendo como se estivesse seriamente reconsiderando a reunião inteira, ou talvez toda a sua vida. Marina voltou com rolos de papel toalha, limpando a mesa, os papéis e o que restava da sua dignidade, sussurrando para si mesma: parabéns, Marina, você oficialmente superou o incidente dos cabos. Rafael se levantou, pegou alguns documentos que ficaram secos, os endireitou na mesa e, mudando completamente para aquele tom sério que usava quando era hora de consertar tudo, disse: Senhor Romano, eu sei que essa situação foi fora do comum, para dizer o mínimo. Cruzou os braços, olhando-o nos olhos. Mas, honestamente, se posso falar, prefiro ter uma equipe que derruba café por nervosismo do que uma equipe que derruba projetos por incompetência. O empresário ficou encarando, sem dizer nada. Marina, não entendendo completamente onde ele queria chegar, respirou fundo e acrescentou: e, bem, falando de competência, eu estava revisando este sistema e notei algo que, honestamente, ninguém aqui havia percebido. Almeida e Rafael trocaram olhares surpresos. Ela puxou uma pasta seca, abriu e apontou para uma linha de código. Item 7B. Na projeção de performance do segundo semestre, vocês calcularam a escalabilidade usando a média de usuários dos últimos 3 anos. Apontou de novo, respirou fundo. Mas essa média não reflete os últimos 6 meses, que mostraram um crescimento exponencial. Isso significa que vocês estão subestimando a capacidade do próprio sistema em, fez uns cálculos rápidos, cerca de 40%. Senhor Romano franziu a testa, pegou o papel, conferiu, depois olhou para seu assistente, que imediatamente começou a digitar, conferindo os números. Rafael cruzou os braços, segurando um tipo diferente de sorriso agora, não provocador, pura surpresa. O assistente confirmou. Ela está certa. Romano ajustou os óculos, olhando para Marina com uma expressão completamente diferente. Uma que não tinha mais impaciência, mas interesse. Impressionante, disse, ajeitando o paletó. Quanto tempo você levou para perceber isso? Ela olhou para Rafael, depois para Almeida. Entre um derramamento de café e outro. O empresário não conseguiu evitar. Ele sorriu. Bem, se todo desastre viesse com uma solução dessas, acho que o mundo seria um lugar muito mais eficiente. Rafael sorriu, balançando a cabeça. Bem, eu sempre disse que ela é a única. Almeida respirou fundo, balançando a cabeça em algum lugar entre alívio e incredulidade. Marina, você realmente nem conseguiu terminar. Só riu. Romano se levantou, apertou as mãos de Almeida, de Rafael e finalmente de Marina. Se minha equipe tivesse metade do olho aguçado que você tem, seríamos mais ricos do que já somos. Ela riu, um pouco tímida. Bem, eu também aceito comissão, só para constar. Ele riu, devidamente anotado. A reunião terminou em um clima leve e descontraído, uma reviravolta total do desastre que havia começado. Conforme todos saíam, Rafael se aproximou, cruzou os braços e olhou diretamente para ela. Sabe, estou começando a achar que você derruba as coisas de propósito, só para parecer mais humana. Ela olhou uma sobrancelha, segurando um sorriso. Talvez funcione, né? Ele riu. Funciona. Muito bem. E naquele momento exato, os dois souberam. Não importa o quanto negassem, discutissem ou provocassem um ao outro, algo estava acontecendo ali. Algo que nenhum sistema, por melhor programado que fosse, poderia ter previsto. Se alguém tivesse dito para Marina que depois de derramar café no cliente mais exigente de todo o escritório e ainda assim sair da reunião recebendo aplausos, o dia dela se acalmaria, bem, essa pessoa estaria completamente errada.
Porque bem naquele momento ela estava correndo pelos corredores, braços cheios de códigos de programação, equilibrando uma xícara de café, sim, ela nunca aprendia, e um celular que não parava de tocar. Marina, Lucas gritou saindo do escritório dele. Preciso que você leve esses documentos para o 16º andar, departamento de sistemas. É urgente. 16º andar, entendi, ela respondeu ajeitando os papéis. E cuidado com o elevador, o café, a gravidade. Ela o interrompeu enquanto apertava o botão do elevador. Relaxa, nada vai dar errado hoje. O elevador fez ding, as portas se abriram. E claro, adivinha quem estava lá dentro? Rafael. Terno perfeito, gravata perfeitamente no lugar, encostado casualmente na parede, segurando uma pasta e usando aquele sorriso, aquele meio sorriso que dizia: adivinha quem vai te importunar pelos próximos minutos? Ora, ora, a destruidora de sistemas e carregando o café de novo, você corajosa. Ela segurou a risada, entrou e apertou o 16. Algumas pessoas dizem que sou destemida, outras dizem que sou um desastre ambulante. Eu diria um pouco dos dois, ele respondeu cruzando os braços. E onde você vai com toda essa papelada? Salvar o mundo? Ou pelo menos o departamento de sistema? Fugindo da minha própria reunião, ele suspirou. 2 horas de cliente discutindo sobre fontes do PowerPoint. Os olhos dela se arregalaram enquanto segurava a risada. Nossa, isso definitivamente deveria ser classificado como tortura psicológica. O elevador começou a se mover suavemente. Alguns segundos de silêncio se seguiram, mas era daqueles silêncios esquisitos, cheios de coisas não ditas. Até que uma piscada nas luzes, um clique alto e o elevador parou. A luz mudou para modo de emergência, mais fraca agora, e a cabine ficou absolutamente imóvel entre andares. Os olhos de Marina se arregalaram. Ela olhou para o painel. Nada piscando. Em branco. Não, 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 não. Ela começou a apertar botões. Vamos lá, sobe, desce, qualquer coisa. Rafael pegou o controle do interfone. Estática. Mais estática. Então uma voz abafada finalmente respondeu. Tivemos uma falha elétrica. Alguns elevadores pararam. A manutenção está a caminho. Rafael suspirou, cruzando os braços. Ah, perfeito. Estamos presos. Marina respirou fundo, encostando na parede. Certo, calma. Isso vai ser rápido, né? Claro, ele respondeu, ajeitando a gravata. 10, talvez 15 minutos no máximo, acrescentou, olhando para o teto. A não ser que seja como aquela vez no ano passado que ficaram presas por 2 horas. 2 horas? Marina quase derrubou o café. Você está brincando? Esperamos que sim, ele respondeu com um sorriso torto. Mas acho que não. Ela respirou fundo, tentando não entrar em pânico. Tudo bem, estamos bem. É só um elevador parado. Ela olhou para ele, fingindo pânico. Com você dentro. Ei, Rafael colocou a mão no peito, fingindo estar ofendido. Eu sou uma companhia excelente. Ela cruzou os braços, olhando nos olhos dele. Isso é discutível. Os dois se encararam por alguns segundos, o cantinho da boca começando a se curvar em sorrisos, como se essa provocação tivesse virado o jogo favorito deles. Rafael respirou fundo, encostando na barra lateral do elevador. Sabe, é engraçado. O que é? Ela perguntou, ajeitando os papéis no chão. Que você é a única pessoa neste escritório que não recua de mim, ele disse, olhando diretamente para ela. Isso é raro, muito raro. Ela piscou, pega em algum lugar entre surpresa e desarmada. E você é a única pessoa que consegue me deixar nervosa e ao mesmo tempo me fazer rir. Ele sorriu. Viu? Falei. Ótima companhia. Os dois riram, e por alguns segundos a atmosfera mudou. Não era só provocação, não era só humor. Era algo mais. Rafael olhou para o teto, cruzou os braços e respirou fundo. Sabe, eu não sou realmente assim. Assim como? Ela perguntou, franzindo a testa. Esse cara, sabe, disse olhando para longe, sempre se exibindo, sempre construindo muros. Ela se ajeitou e sentou no chão do elevador, cruzando as pernas. E por que você é assim? Ele respirou fundo. Meu pai, disse simplesmente. Cresci ouvindo que ser o melhor era a única opção, que mostrar fraqueza significava perder. Marina ficou quieta, observando, realmente escutando. Então eu me tornei esse cara, continuou olhando para a própria mão.
O cara que não erra, que não se permite errar, que não pode, fez aspas no ar, falhar. Ela balançou a cabeça, apoiando o queixo na mão. Rafael, você sabe que isso não é realmente viver, né? Ele soltou uma risada curta e amarga. Ultimamente, estou começando a ver isso. O silêncio preencheu o espaço de novo, mas dessa vez não era desconfortável, era íntimo. Marina sorriu olhando para ele. Sabe, por trás desse terno, dessa gravata, dessa cara de advogado arrogante, tem na verdade um ser humano bem interessante. Ele levantou uma sobrancelha sorrindo. Interessante, é? É, ela respondeu, mordendo o lábio inferior, tentando não sorrir. Irritantemente interessante. Rafael se moveu um pouco mais para perto, se ajoelhou para ficar no nível dela. E você, estagiária, é mais do que eu esperava. Os olhos se encontraram, e naquele momento exato não havia elevador parado, nem escritório, nem códigos. Apenas eles. Apenas aquele momento. Ele se inclinou devagar. Ela não se moveu, nem para frente nem para trás. Apenas ficou ali, respirando, observando. O espaço entre eles diminuiu. O silêncio virou elétrico. Quase, quase. E então o elevador balançou. As luzes piscaram e acenderam. O painel se iluminou. As portas se abriram. Eles pularam, se ajeitando como se nada tivesse acontecido. Ah é? Tá funcionando de novo, Rafael disse, ajeitando a gravata, tentando parecer casual. É, funcionando, Marina respondeu rapidamente, juntando os papéis, o rosto completamente vermelho. O segurança na porta os olhou confuso. Tudo certo aí dentro? Tudo ótimo, os dois responderam ao mesmo tempo, praticamente pisando nas palavras um do outro. Eles saíram juntos, lado a lado, sem fazer contato visual, como se aquilo que quase aconteceu não tivesse acontecido. Mas os dois sabiam. Sabiam que a partir daquele momento nada seria bem igual. Nos dias que se seguiram, algo diferente começou a acontecer. E não era só na cabeça dela. Não, definitivamente não. Lucas, sempre observador, foi o primeiro a notar. Tudo bem, me explica uma coisa, disse, braços cruzados encostado no batente da porta. Desde quando o senhor desenvolvedor mais temido do escritório ajuda estagiárias a trocar cartucho de impressora? Marina estava segurando uma pasta, tentando não rir enquanto assistia uma das cenas mais estranhas que já tinha visto. Rafael, agachado, completamente perdido, encarando a impressora como se fosse algum tipo de enigma insondável. Eu não estou ajudando, Rafael respondeu, sem certeza de como encaixar uma peça que estava segurando. Lucas levantou uma sobrancelha. Passando? Bem na hora que a impressora quebrou. Coincidência. São coincidências, Rafael disse, ajeitando a gravata. Mesmo com as mangas da camisa arregaçadas e tinta preta de tôner nos dedos. Lucas fingiu fazer anotações no celular. Estou fazendo uma planilha chamada Coincidências do Rafael. E então Marina, tentando manter a compostura, respirou fundo. Gente, sério, vocês dois são demais. Isso tá parecendo cena de comédia. Rafael ajeitou o blazer, pigarreou e, apontando para a impressora, acrescentou. E só para constar, essa impressora claramente tem algo pessoal contra mim. Lucas teve que se apoiar na parede para não rir. Ou talvez ela só não queira ser cúmplice do seu plano? Que plano? Rafael retrucou, levantando uma sobrancelha. Lucas deu de ombros sorrindo. Sabe, aquele planinho de ficar orbitando por aqui como satélite pessoal da Marina? Os olhos de Marina se arregalaram. Desculpa? Olhou de Lucas para Rafael e de volta, completamente surpresa, sem saber se ria, corria ou fingia que não havia escutado nada. Rafael cruzou os braços, endireitou a postura e respondeu com a cara mais sem vergonha. Isso é pura imaginação sua, Lucas. Lucas cruzou os braços também. Claro, só imaginação. Você nunca aparece do nada, nunca surge de repente no arquivo sem motivo, nunca vem até aqui só para perguntar, fez aspas no ar, precisa de alguma coisa? Eu sou prestativo, Rafael respondeu com um sorrisinho, ao contrário de algumas pessoas que gostam de inventar teorias malucas.
Marina balançou a cabeça tentando não rir. Ok, isso tá ficando divertido demais. Enquanto isso, a impressora continua quebrada. Rafael olhou para ela como se a máquina fosse culpada por toda essa situação embaraçosa. Tudo bem então, senhora impressora. Você está oficialmente demitida. Lucas teve que se apoiar na parede para não cair de rir. Cara, você vai processar a impressora agora? Rafael suspirou. Não, mas estou considerando. Marina respirou fundo, se agachou, abriu o painel lateral da impressora e, com 2 movimentos rápidos, removeu o cartucho velho, encaixou um novo, apertou 2 botões e a impressora começou a funcionar de novo. Pronto, disse, se levantando e limpando as mãos. É só destrancar essa parte aqui e pronto. Rafael ficou parado alguns segundos em silêncio, olhando para a máquina. Isso é tudo? Isso é tudo, Marina respondeu sorrindo. Misteriosamente não precisa de PhD em engenharia mecânica. Lucas fingiu aplaudir. Palmas para Marina e palmas ainda maiores para o Rafael pelo esforço. Muito obrigado, Rafael respondeu cruzando os braços e fingindo estar ofendido. Estou me sentindo extremamente valorizado. Marina juntou os papéis enquanto a impressora finalmente começou a cuspir as páginas. Bem, agora que a missão salvar a impressora está completa, acho que posso voltar ao trabalho, né? Rafael ajeitou o paletó, discretamente limpando o último resquício de tinta da mão. Claro, eu também só estava passando para... Fez uma pausa, olhando para ela. Ver se tudo estava bem. Lucas riu balançando a cabeça. Rafael, isso tá bem óbvio, muito óbvio. Óbvio para quem? Rafael retrucou, levantando uma sobrancelha. Lucas apontou. Para mim, para a Marina, para o estagiário que acabou de passar na porta e provavelmente para a impressora também. Marina tentou não rir. Gente, sério, vocês dois são um show por si só. Rafael respirou fundo, cruzou os braços e, olhando para longe, disse: Eu não sou ciumento, tá? Silêncio. Lucas levantou uma sobrancelha, sorrindo. Ninguém falou nada sobre ciúme, Rafael. Marina regalou os olhos, segurando a risada. Ninguém falou nada. Rafael percebeu tarde demais o que acabara de falar. Passou a mão no rosto, balançando a cabeça. Ótimo, perfeito. Isso não aconteceu. Lucas cruzou os braços, rindo. Aconteceu sim, e estou gravando mentalmente para sempre. Rafael ajeitou a gravata, tentando recuperar a compostura. Bem, então foi um prazer, pessoal. Apontou para a porta. Tenho coisas muito importantes para fazer, extremamente importantes. Lucas piscou. Tipo, ver se a Marina precisa de mais alguma coisa? Rafael abriu a porta, dando uma olhada de soslaio para a Marina. Talvez. E ele saiu. Marina ficou parada olhando para a porta aberta, tentando não rir, e disse: Gente, sério, ele nem está mais tentando esconder, né? Lucas respirou fundo, balançando a cabeça, sorrindo. Não, Marina, ele não está. E, honestamente, estava ficando mais interessante a cada minuto. Muito mesmo. O som dos saltos de Marina ecoava pelo corredor, misturado com a agitação animada do pessoal. Desde cedo pela manhã, o escritório estava com uma energia diferente. Pessoas sussurrando em cantos, olhares sendo trocados, e onde quer que ela andasse, sorrisos sabidos apareciam, como se todo mundo soubesse de algo menos ela. Ela acelerou o passo, segurando uma pilha de documentos, observando cada pessoa que passava com desconfiança. Ok, o que está acontecendo? Sussurrou, ajeitando o blazer. É como se existisse um spoiler da minha própria vida e ninguém se deu ao trabalho de me contar. E ela não estava errada. Na sala de reuniões principal, o sócio sênior Almeida estava organizando papéis, olhando para os sócios, advogados e estagiários que começavam a ocupar os assentos. No centro, uma tela enorme exibia o relatório de performance trimestral, com gráficos, números e um destaque muito curioso. Funcionária do mês, Marina Souza. Por sua vez, Rafael, sentado no final da mesa, cruzou os braços tentando esconder aquele meio sorriso que aparecia toda vez que o nome dela era mencionado. Lucas, sentado ao lado dele, ajeitou a gravata, olhando curioso para o slide. Isso não é comum, comentou franzindo a testa. Nem um pouco, Rafael respondeu, endireitando a manga da camisa.
mas acho que é mais do que merecido. Ora, ora, olha quem virou fã. Lucas retrucou, mal conseguindo segurar um sorriso. Rafael fingiu não ouvir, mas o sorrisinho no canto da boca dizia tudo. Almeida pigarreou e se levantou. Bom dia, pessoal. Vamos começar. Apontou para a tela. Como todos sabem, este último trimestre foi extremamente desafiador, mas graças à dedicação de todos, alcançamos resultados realmente impressionantes. A sala se encheu de aplausos. Almeida continuou. E, é claro, alguns nomes se destacaram durante este tempo. Fez uma pausa dramática, olhando diretamente para Marina, que estava sentada lá no fundo com olhos arregalados, claramente sem a menor ideia do que estava acontecendo. Não, não, ela sussurrou para si mesma, afundando na cadeira. Isso não está acontecendo. Almeida sorriu. Marina Souza, por favor, levante. O escritório inteiro se virou em direção a ela. Aplausos explodiram. Alguns batiam palmas educadamente, outros vibravam como se estivessem em um show. Lucas aplaudia, sorrindo. Rafael aplaudia como qualquer outro, mas o jeito que ele estava olhando para ela não era apenas um simples parabéns. Era uma mistura de orgulho, admiração e aquela clássica expressão de alguém pensando, agora estou ferrado. Marina se levantou completamente sem jeito, as bochechas queimando. Ai, não, gente, sério, vocês não precisavam, balbuciou. Almeida continuou. Marina não só salvou contratos, mas identificou falhas que até desenvolvedores sêniores deixaram passar. Deu uma olhada direta para Rafael. Foi peça-chave em mais de 3 casos cruciais. Rafael olhou para o teto por alguns segundos, respirou fundo como se pensasse, vá em frente, esfrega na cara. Almeida terminou. E por isso, quero dizer que estamos extremamente satisfeitos com seu trabalho e sim, esperamos vê-la aqui por muito, muito tempo. Mais uma rodada de aplausos. Marina deu uma acenadinha tímida, mordeu o lábio inferior, empurrou o cabelo atrás da orelha e sentou, encolhendo na cadeira. Vou desaparecer. Preciso cavar um buraco e desaparecer. Quando a reunião acabou, o escritório virou meio que um evento social. Todo mundo queria falar com Marina, parabenizar, brincar ou soltar comentários tipo «Nossa, alguém está famosa agora! Cuidado, logo você vai ser sócia! Hora de negociar esse salário!» Mas o que ela não sabia era que o comentário mais ousado ainda estava por vir. No meio de toda essa agitação, Rafael apareceu. Blazer perfeito, aquele meio sorriso característico, mãos nos bolsos. Ele parou na frente dela, olhou nos olhos dela e disse: «Tudo bem, acho que é hora de oficializar isso.» Ela franziu a testa. «Oficializar o quê?» Ele respirou fundo, cruzou os braços. «Trabalhe comigo diretamente. Saia da equipe do Lucas e venha para a minha.» Silêncio. Silêncio total. Se antes havia conversas, sussurros e risinhas baixas, agora cada olho estava neles, assistindo. Lucas, que estava se aproximando com um café na mão, parou, piscou, olhou para a cena, olhou para o café, depois de volta para a cena e murmurou mais para si mesmo. Eu sabia. Marina piscou várias vezes, tentando descobrir se aquilo era real. Peraí, você está falando sério? Rafael acenou firme. Sério, completamente sério. Olhou ao redor, notando todos os olhos neles, e acrescentou com uma ligeira encolhida de ombros. Bem, já que todo mundo está escutando mesmo, estou oficialmente fazendo uma proposta. Lucas cruzou os braços sorrindo. Ah, então é assim agora? Roubar talento bem na cara dura? Rafael sorriu. Prefiro chamar de realocar talento estrategicamente. Marina apertou a pasta contra o peito, olhando de um para o outro. Gente, isso é surreal. Lucas se aproximou mais, ficando ao lado dela. Cuidado, Marina, não cai nessa. O Rafael só quer você por perto para roubar seu talento. Ou talvez seu coração. O escritório inteiro explodiu em sussurros, risinhas, cotoveladas e aquele "oh" coletivo. Rafael respirou fundo, ajeitou a gravata e respondeu: Lucas, por favor. Então olhou diretamente para Marina. Não escuta ele. Minha proposta é séria. Eu quero você na minha equipe. Salário integral, bônus e sua própria gaveta de cápsulas de café.
Ela tentou não rir cruzando os braços. Nossa, isso escalou rápido. Lucas acrescentou sorrindo. E se ficar na minha equipe, dobramos as cápsulas de café. Além disso, jogo uma cadeira ergonômica. Rafael piscou. Eu tenho cadeira ergonômica também. A minha tem função massagem. Lucas retrucou tentando não rir. A minha tem aquecimento integrado. O escritório inteiro caiu na risada. Pessoas fingindo trabalhar, mas realmente assistindo o que parecia uma sitcom ao vivo se desenrolando. Marina respirou fundo, cruzou os braços e olhou de um para o outro. Nossa, então é oficial. Isso virou um leilão. Rafael escorregou as mãos nos bolsos sorrindo. E só para constar, pretendo ganhar. Lucas estendeu a mão. Vamos ver, Brooks, vamos ver. Ela balançou a cabeça segurando um sorriso. Ok, deixa eu pensar, porque honestamente isso parece mais um leilão do que uma proposta de trabalho. Rafael sorriu, braços cruzados. Leva o tempo que precisar. E só para constar, ninguém na minha equipe fica mais preso em elevador. Lucas não resistiu. E na minha equipe, a impressora nunca mais trava. O escritório inteiro riu de novo. Marina riu também, balançando a cabeça. Vocês são impossíveis. Mas lá no fundo, bem no fundo, ela sabia que aquilo não era mais só sobre trabalho. Não era mais sobre códigos, café ou impressoras quebradas. Era sobre algo muito maior. Depois do que virou a cena mais comentada do mês, também conhecida como o leilão da estagiária, todo o escritório parecia mais interessado em acompanhar essa comédia romântica corporativa do que trabalhar de verdade. Mas se alguém parecia realmente fora de si, era Rafael. Desde aquele showdown público com Lucas, ele não sabia bem como agir. E, pelo visto, o cérebro dele também não, porque nas últimas horas ele tinha feito coisas que nunca, jamais imaginara fazer. Como, por exemplo, pegar 2 cafés em vez de um e levar um direto para a mesa da Marina. Aqui, disse, colocando a xícara na mesa dela, tentando soar casual. Pensei que talvez você quisesse. Marina olhou para cima, levantando uma sobrancelha. Você me trouxe café? Ele ajeitou a gravata, tentando bancar o descolado. Não, quer dizer, não exatamente. Parei na cafeteria e, bem, eles me deram 2 por engano. Coçou a nuca, claramente desconfortável. Então, sobrou um. Ela tentou não rir. Entendi. E por acaso eles também escreveram meu nome nele? Levantou a xícara, que dizia Marina. Rafael corou até a raiz do cabelo. Coincidências acontecem. Ela sorriu, balançando a cabeça. Você está ficando muito bom nisso, sabia? Ele cruzou os braços, desviando o olhar. Bom no quê? Em fingir que não está claramente tentando chamar minha atenção. Ele abriu a boca, fechou, cruzou os braços de novo, respirou fundo e disse: Eu não estou. Quer dizer, talvez um pouco. Marina segurou a risada, apoiou o queixo na mão, olhando diretamente para ele. Você está completamente perdido, não está? Rafael suspirou, balançando a cabeça. E você ama isso, não é? Ela sorriu bastante. Rafael passou a mão no rosto, claramente dividido entre sair correndo ou ficar. E, para sua própria surpresa, ficou. Ok, olha. Puxou uma cadeira e sentou ao lado dela. Eu não sou bom nisso. Nisso que, ela provocou. Conversar. Fez aspas no ar. Com você. Ela sorriu, organizando os papéis na mesa. E por que é diferente comigo? Ele respirou. Porque olhou para ela, depois desviou. Porque você me deixa completamente sem rumo. Silêncio por alguns segundos. Marina piscou, surpresa, como se o cérebro estivesse checando se realmente ouviu aquilo. Nossa, disse finalmente, apoiando o queixo na mão. Isso foi quase uma confissão. Rafael esfregou o rosto. Não foi. Quer dizer, não exatamente. Ela tentou não rir. Certo, não exatamente. Entendi. Ele respirou fundo, cruzou os braços. Ok, olha, você me desestabiliza. Não sei como agir. Não sei o que falar. Olhou para ela, estreitando um pouco os olhos. Você sabe o que está fazendo comigo, não sabe? Ela deu um sorrisinho maroto. Estou começando a sacar. Rafael balançou a cabeça rindo, mesmo tentando não fazê-lo. Isso é totalmente insano.
Eu sou um dos desenvolvedores mais respeitados deste escritório. Já negociei contratos de milhões, enfrentei clientes impossíveis, CEOs, apontou para ela. E agora não consigo terminar uma frase quando você me olha daquele jeito? Ela levantou uma sobrancelha, apoiando o queixo na mão. Daquele jeito como? Ele respirou e olhou diretamente para ela. Tipo, você sabe que é você quem está no controle aqui. Ela sorriu, cruzando os braços. E não estou? Rafael abriu um sorrisão, balançando a cabeça. Está, completamente. Por alguns segundos, eles só se olharam, sem piadas, sem sarcasmo, nada além daquele olhar que dizia: e agora? Ele respirou fundo, se levantou, ajeitou a gravata e disparou quase sem pensar. Eu gosto de você. Ok. Silêncio. Silêncio total. Ele congelou. Ela congelou. O planeta possivelmente congelou também. Peraí, como? Ela perguntou, arregalando os olhos. Repete. Ele passou a mão no rosto, apertando os olhos. Não, aquilo não deveria ter saído daquele jeito. Respirou de novo, apontou para ela. Você me deixa completamente... Gesticulou, procurando a palavra certa. Sem rumo. Ela apertou a pasta contra o peito, segurando tanto a risada quanto o coração que disparou. Nossa, isso foi uma confissão ou uma pane no sistema? Ele riu, esfregando a nuca, completamente sem saber onde esconder a cara. Talvez um pouco dos dois. Ela respirou fundo, sorrindo. Então, você gosta de mim? É isso? Rafael colocou as mãos nos bolsos, balançou a cabeça, sorrindo. É isso. O silêncio que se seguiu foi confortável, lindo, cheio de significado que nenhuma palavra conseguiria capturar direito. Marina cruzou os braços, olhando para ele com aquele sorriso que só ela sabia fazer. Bem, já era hora, né? Ele levantou uma sobrancelha. Hora? Ela se levantou, pegou o café que ele havia trazido, tomou um gole e respondeu com um sorriso. Porque eu também gosto de você, Rafael. Ele piscou, completamente pego de surpresa. Ok, agora eu que estou sem palavras. Ela riu, ajeitando a alça da bolsa. Bem-vindo ao meu mundo. Rafael sorriu, balançando a cabeça, cruzando os braços. Isso está realmente acontecendo, né? Ela deu 2 passos em direção a ele, ficou na ponta do pé e, bem pertinho, olhou nos olhos dele. Está, programador. E honestamente, ela sorriu. Você é completamente irresistível quando fica sem jeito. Ele riu, balançando a cabeça. Você é impossível. Ela piscou divertida. E você acabou de se apaixonar por isso. E conforme saíram da sala lado a lado, rindo, provocando um ao outro, uma coisa ficou muito clara para os dois. Ali, no meio de códigos, projetos, impressoras que não paravam de quebrar, algo muito maior havia começado. E dessa vez, nem seus corações conseguiam argumentar contra. Se alguém tivesse dito para Marina no dia em que ela entrou naquele escritório que um dia estaria lado a lado com Rafael Mendes, não apenas como uma futura desenvolvedora, mas como parceira, ela provavelmente teria rido alto, muito alto. Mas ali estava ela, crachá balançando, pastas na mão, saltos clicando pelo corredor com Rafael ao lado, os dois falando sem parar sobre prazos, códigos, reuniões e, no meio de tudo, roubando olhares e sorrisos que nenhum dos dois conseguia mais esconder. Ok, Rafael disse, ajeitando a gravata, olhando para ela. Então, oficialmente, você concordou em trabalhar comigo. Ela tentou não rir. Sim, oficial. Confirmou, cruzando os braços e andando de costas na frente dele. Chega de estou pensando, talvez ou vamos ver. Sim, Brooks, ela respondeu divertida. Eu sou oficialmente sua assistente. Ele deu um sorriso largo, parecendo quase orgulhoso. E não está se arrependendo? Ela fingiu pensar. Ainda não, mas o dia apenas começou. Ele riu, balançando a cabeça. Você é impossível. Marina piscou, juntando as pastas. E você acabou de se apaixonar por isso. Mas antes que pudessem continuar sua conversa disfarçada de provocação, Almeida apareceu na porta segurando uma pasta vermelha. Vocês dois, sala de reuniões, agora! Eles trocaram olhares, levantaram as sobrancelhas e seguiram.
Dentro da sala, Almeida colocou a pasta na mesa e disse, sem rodeios, temos um projeto, grande e urgente. Rafael cruzou os braços, focado. Vamos ouvir. O grupo Martins Tech, Almeida respondeu. Eles estão processando nosso cliente por quebra de contrato e estão pedindo uma quantia absurda em danos. Marina puxou uma cadeira abrindo a pasta. Nossa, isso é bem sério. Almeida acenou. E vocês dois vão cuidar disso. Rafael levantou uma sobrancelha olhando para o chefe. Nós dois? Sim, confirmou. O cliente pediu especificamente por você, mas também pediram pela Marina. Silêncio. Rafael olhou para ela. Ela olhou para ele. E por um segundo, os dois quase esqueceram que estavam em uma reunião séria. Bem, Rafael ajeitou a gravata. Vamos ganhar essa. Almeida sorriu. Era isso que eu queria ouvir. Os degraus do fórum estavam cheios. Desenvolvedores, clientes, repórteres, todo mundo se movendo em todas as direções. Rafael e Marina subiram as escadas lado a lado, passos firmes. Ele ajeitou a gravata pela 100ª vez. Ela segurava a pasta tão apertado que parecia um escudo contra o nervosismo. Nervosa? Ele perguntou, olhando de soslaio. Só um pouquinho. Rafael tentou não rir. Bem, se serve de consolo, eu também estou. Os olhos dela se arregalaram. Sério? Ele sorriu. Sério, mas não conta pra ninguém. Tem uma reputação para proteger. Eles entraram no tribunal. O juiz já estava em sua posição e os advogados da oposição organizavam seus documentos. Vamos, Rafael disse, abrindo a pasta dele. Foco total. Mas é claro, nada nunca é tão simples assim. Conforme ele se levantou para entregar um documento ao juiz, Rafael tropeçou no próprio cadarço. O mundo entrou em câmera lenta. Ele cambaleou, esticou a mão para frente, bateu em uma cadeira, atingiu o carrinho de documentos e por pouco não derrubou o juiz. Pelo amor de Deus! O juiz segurou a mesa regalando os olhos. Está tudo bem, doutor Mendes? Rafael corou até a raiz do cabelo, endireitou o paletó, respirou fundo e respondeu com toda a dignidade que conseguiu juntar. Perfeitamente bem, meritíssimo, apenas testando a durabilidade dos móveis. Marina, sentada na mesa de assistentes, quase engasgou tentando segurar a risada. O advogado da oposição sussurrou algo para seu assistente, os dois lutando para não rir, enquanto o juiz balançou a cabeça, ajustou os óculos e disse: Muito bem, vamos prosseguir, com cuidado. Rafael respirou fundo, ajeitou a pasta, olhou para Marina, que estava mordendo o lábio para não explodir de rir, e murmurou: Nenhuma palavra. Ela mordeu o lábio inferior acenando. Nenhuma palavra. E mesmo com tropeços e quase desastres, os dois foram impecáveis. Argumentos afiados, defesa sólida, raciocínio rápido e um trabalho em equipe que parecia construído ao longo de anos. Quando Marina se levantou para apresentar uma análise de código, até o juiz ajustou os óculos, claramente impressionado. Quando Rafael rebateu um argumento da oposição com um raciocínio tão rápido que dois dos outros advogados trocaram olhares preocupados, a vitória parecia cada vez mais perto. Depois de 3 horas de debate, questionamentos e tréplicas, o juiz bateu o martelo. Este tribunal decide a favor da defesa. Caso encerrado. O cliente pulou da cadeira, praticamente explodindo de alegria. Rafael e Marina trocaram um olhar e um soco de leve no ar, pequeno, mas cheio de significado. Conseguimos, ela disse, sorrindo. Conseguimos, ele acenou, dando uma piscadinha. E não querendo me gabar, mas foi lindo. Eles saíram do tribunal lado a lado, mas assim que chegaram no corredor, Rafael parou. Marina, disse, segurando o braço dela. Ela se virou, olhando nos olhos dele. O quê? Ele respirou fundo. Não vou mais esperar. Esperar o quê? Ela perguntou. Mas antes que pudesse terminar a frase, ele a puxou pela cintura. Isso, disse simplesmente. E o beijo aconteceu bem ali, no corredor do fórum, cercados de advogados passando, clientes, seguranças e, é claro, alguns colegas de escritório que, coincidentemente, estavam lá, claramente se escondendo atrás da coluna. Eu sabia, sussurrou Lucas, segurando o celular, provavelmente gravando tudo. Eu sabia. Finalmente, disse uma das assistentes, colocando a mão no peito como se estivesse assistindo um filme romântico. O beijo foi daqueles que fazem o mundo inteiro desaparecer.
Só eles, só aquele momento, só aquele sentimento engarrafado por tanto tempo que explodiu a cada segundo. Quando finalmente se separaram, os dois estavam sem fôlego, sorrindo, com as bochechas queimando. Nossa, ela sussurrou, mordendo o lábio inferior. Isso foi... Ele sorriu. Foi. De trás da coluna, Lucas acrescentou. Ok, alguém me passa um lenço. Isso está mais fosco que meu filme favorito. O escritório inteiro explodiu em aplausos, risadas e vivas. Alguns até começaram a aplaudir bem ali no fórum. Rafael, com aquela mistura de malícia e charme puro, olhou para Marina e disse baixinho. Oficialmente, essa foi a melhor vitória de caso da minha vida. Ela apertou a mão dele sorrindo, e eu posso garantir que esse é um contrato que não tenho planos de cancelar. E lá no fundo, os dois sabiam que aquilo não era só uma vitória no tribunal. Era uma vitória do coração. Depois do beijo mais comentado da história do escritório, e provavelmente do fórum também, a vida de Marina e Rafael não voltou exatamente ao que alguém chamaria de normal. Mas, novamente, normal nunca foi bem a característica deles. Oficialmente, eles estavam juntos. Não oficialmente, parecia que o escritório inteiro estava mais investido no relacionamento deles do que nas próprias cargas de trabalho. Na manhã seguinte, quando Marina chegou, encontrou um papel grudado na porta da sala de descanso. Atenção! É oficialmente proibido torcer contra este casal, a gerência ou talvez apenas a equipe de fofoca do escritório. Ela riu, balançando a cabeça, conforme entrava no prédio. E claro, lá estava ele, Rafael Mendes, terno perfeito, encostado casualmente no balcão da cafeteria, segurando 2 cafés. Bom dia, estagiária, disse, sorrindo. Ela cruzou os braços, levantando uma sobrancelha. Bom dia, programador. E a essa altura, acho que você precisa de um apelido novo para mim. Ele fingiu pensar, olhou para ela de cima a baixo e sorriu. Talvez futura senhora Mendes. Ela levantou as sobrancelhas, tentando não rir. Calma aí, programador. Você não acha que está se adiantando um pouquinho? Ele empregou o café com uma encolhida de ombros. Ei, nunca se sabe. Nesse momento, Lucas passou pelo corredor segurando uma pasta, dando aquele olhar clássico de quem nunca perde a chance de comentar. Boa sorte, Marina, disse, sem nem diminuir o passo. Seu maior case agora é conviver com esse cara. Rafael se virou para ele, apontando. Objeção, meritíssimo. Lucas riu, rejeitada, e continuou andando, ainda rindo. Marina balançou a cabeça sorrindo. Ele nunca para. Rafael respirou fundo, cruzou os braços. Bem, para ser justo, ele não está errado. Eu sou um pouco difícil de aguentar. Ela sorriu, se aproximando, segurando o café. E adivinha, eu adoro desafios. Ele piscou. Eu sei, foi por isso que você me escolheu. Os dias seguintes foram uma mistura perfeita de amor, provocação e, claro, muitos olhares curiosos de colegas de trabalho. Marina trabalhando junto com Rafael era como 2 partes de uma mesma moeda. Harmonia total no trabalho, caos total fora dele. Provocação constante, olhares roubados, cafés compartilhados e, ocasionalmente, algum arquivo que misteriosamente sumia da mesa dela só para que ela tivesse que ir até o escritório dele. Pura coincidência, claro. O que Marina não sabia era que Rafael estava planejando algo. Na verdade, estava planejando há dias. E naquela tarde, enquanto ela estava terminando uma revisão de código, ele apareceu na porta dela segurando uma pasta. Ei, disse, com aquele sorriso que ela já sabia que significava, vem problema aí. Ela levantou uma sobrancelha. O que é? Ele acenou com a pasta. Tenho um contrato para você revisar. Agora? Ela perguntou, franzindo a testa. Mas terminamos tudo. Esse é um contrato especial, respondeu, colocando a pasta na mesa dela. Curiosa, ela abriu. Dentro havia uma única página impressa no papel timbrado da empresa com o título Contrato de Parceria Vitalícia. Ela começou a ler, segurando a risada. Cláusula 1. As partes, doravante referidas como Rafael Mendes e Marina Souza, concordam em firmar uma parceria vitalícia baseada em amor, risadas, apoio e café compartilhado. Cláusula 2. Rafael Mendes se compromete a fornecer café diário, abraços, beijos e olhares apaixonados e concorda em dividir pizza de sexta-feira mesmo quando realmente quer tudo para si. Cláusula 3.
Marina Souza concorda em continuar sendo o furacão que sacudiu e salvou a vida de Rafael Mendes e, claro, em ser sua advogada pessoal, defensora, parceira e o amor da vida dele para sempre. Ela olhou para cima sem palavras. Rafael abriu a pasta de novo e puxou uma pequena caixinha clássica e preta. Abriu. Dentro, um anel simples, elegante, exatamente como eles. Ele se ajoelhou no meio do escritório. Sim, com todo mundo olhando. Marina, você quer ser minha advogada pessoal pelo resto da vida? Silêncio. Todo mundo prendeu a respiração. Lucas no canto, claramente gravando tudo no celulone. Marina cobriu o rosto com as mãos, rindo, emocionada, e respondeu: objeção. Ela fez uma pausa para efeito. Deferida. O escritório explodiu em vivas, assobios, palmas e risadas. Lucas gritou lá do fundo: alguém arruma o champanhe, pelo amor de Deus! Rafael deslizou o anel no dedo dela, se levantou, a puxou nos braços e sim, mais um beijo. Lindo, cheio de sorrisos, cercado de aplausos. O dia do casamento chegou e parecia algo saído direto de um filme. Um jardim ao ar livre, iluminação linda, flores brancas, detalhes dourados. Uma placa na entrada dizia: bem-vindos ao contrato mais importante da vida de Rafael e Marina. Lucas oficiou e, claro, não perdeu a chance de dizer: Marina, boa sorte, porque agora, minha querida, seu maior case é conviver com esse advogado teimoso, orgulhoso, irritante que está completamente apaixonado por você. Todo mundo riu, emocionado. Quando Rafael olhou nos olhos dela e segurou suas mãos, a voz estava mais suave, mais profunda, mais honesta do que qualquer juramento que já havia feito. Marina, você entrou na minha vida como um furacão, virou tudo de cabeça para baixo, meu escritório, meus arquivos, meu coração, e minha vida nunca mais foi a mesma. Eu te amo, e se você aceitar, quero que seja para sempre. Ela limpou uma lágrima, sorriu e respondeu: Rafael, você era aquele programador arrogante e teimoso que eu jurei que nunca toleraria, e agora você é o amor da minha vida. Eu te amo, e sim, para sempre. O sim foi seguido de palmas, lágrimas, sorrisos e aquele beijo perfeito de final de filme. A festa foi exatamente no estilo deles, divertida, cheia de piadas, danças estranhas, músicas favoritas e, claro, café em todas as mesas, com plaquinhas que diziam: brinde oficial deste contrato, café mais amor. E ali mesmo na pista de dança, balançando meio sem jeito, rindo, provocando um ao outro, eles sabiam que no final, o case mais importante das vidas deles sempre seria amar um ao outro. E diferente de qualquer outro sistema, esse não tinha data de expiração. E você, acredita que o amor verdadeiro pode nascer das situações mais inesperadas? Se esta história tocou seu coração, deixe um comentário contando qual foi sua parte favorita. Quer mais histórias como esta? Curta este vídeo se você acredita em finais felizes. Ative o sininho para não perder nenhuma nova história de amor. Comente qual tipo de história você quer ver no próximo episódio. Compartilhe com alguém que precisa acreditar no amor novamente.